Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. De onde Paulo tirou isto e para quem foi esse dizer? Assim vive um religioso. Assim vivia eu quando eu frequentei esses locais chamados igrejas. E manifestava uma entidade, um espírito de engano que nós sabemos que é hoje, o espírito do erro, porque por eles não acreditarem na verdade, aí existem esses espíritos de engano, de mentira, devido à prática das obras carnais, e falava, em nome de Jesus, está escrito demônio, está escrito pombagira, está escrito tancarrua, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E aquela pessoa, aquela manifestação e grunhia. Tá vendo? Aí o líder falava, tá vendo? É isso que você tem que falar. Quando o demônio não quiser sair desse corpo, você tem que falar que está escrito que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E isso, os religiosos vivem há séculos, há anos, há meses, achando que isto vai acontecer no grande dia do juízo, no juízo final. Porque para um religioso, o juízo de Deus ainda não ocorreu. A parousia ainda não ocorreu. A escatologia consumada ainda não ocorreu. E eles ficam por aí, atacando pedra, entrando nos comentários e nos chamando de herege. Você é um herege, você não sabe nada da Bíblia, você não é espiritual, você é um carnal, você está desviando os eleitos do céu. Como que desviando alguém do céu se o céu é onde nós estamos? Ei, vem cá, não existe céu, o céu é isso daqui, ninguém vai para o céu, nós, a nossa carne, o nosso espírito, a nossa matéria já está no céu, primeiro o céu, o azul, segundo o céu, o preto, o firmamento, onde estão os planetas, e o terceiro céu é toda a água, se você não sabe, leia Pedro. Eu não vou colocar aqui versículo não, porque outra hora eu falo isso, lá no livro de Pedro fala, a porção seca foi criada no meio das águas, ó, é assim, ó, se você não sabe, é assim, ó, tudo água, aqui dentro está os dois céus, o terceiro céu é só água, assim está em Pedro, ele disse como que foi criada a terra. Então não adianta você, vai para o céu, ninguém vai para o céu, porque está todo mundo, Fernandinho Beiramar, o Pedrinho Matador, o que matou, o motoboy matador está aqui. Estão todos no céu. Não misture Lé com Cré. Procure entendimento. Agora, se você falar assim, que o nosso espírito vai voltar para a pátria de onde veio, que é o reino espiritual, o reino celestial, aí sim. Aí você é uma pessoa que tem conhecimento dos escritos bíblicos. Então todo joelho se dobrará. De onde Paulo tirou isto e para quem foi este dizer? É o tema dessa mensagem. E eu tirei de onde Paulo tirou isso, é claro, e vou passar a você, para que, pelo menos você, que se assistir esse vídeo inteiro, você vai entender. A Bíblia foi escrita de judeu para judeu. Não adianta você ficar com lenga-lenga, não adianta você ficar xingando, não adianta você ficar sapateando. Se você aprendeu há 10, 20, 30, 40, 50 anos que tudo que está na Bíblia foi escrito para você, viva isso e seja feliz. Mas não foi. Para nós que somos gentios, para nós que fazemos parte do povo gentil, contextualizando, nos dias de hoje não existe mais, mas para contextualizar, nós fazemos parte do povo gentil, os escritos estão entre Romanos e Hebreus. Nas 14 epístolas você acha escritos direcionados para o povo gentil. Agora, de Gênesis a Malaquias, 1 Pedro, 2 Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João, Judas, o livro de Apocalipse, foram escritos de judeu para judeu. Aí os gentios, os líderes religiosos, pegam esses escritos, achando que as pessoas que frequentam as suas chamadas igrejas são judeus, e aplica neles. E toma dinheiro deles, escraviza eles.
Mas as pessoas entram no comentário se achando toda feliz, achando como o último biscoito do pacote. Fique assim. Seja feliz assim. Assim você está gostando? Você está gostando de ser escravo? Você está gostando de ser um serviçal? Então continue assim. Trabalha, faz hora extra, bastante. Aí você pega, tira 10%, dá para o seu líder religioso. Pega lá a melhor oferta que você tiver. Pega a oferta da viúva pobre, do viúvo pobre, do miserável pobre, do andarilho pobre. Pega, coloca tudo no saquetel e dá para o seu líder religioso e seja feliz. Mas você está no engano, você está no engano, você está misturando lé com cré. Você está comprando gato por lebre, mas assim você está feliz? Tudo bem, não precisa ficar atacando ninguém. Eu não vou te atacar porque eu nem te conheço, não precisa atacar. Agora se você quiser vir aqui, entrar no canal, olha, você é um herege. Claro que eu sou um herege, eu tenho um vídeo falando que eu sou um herege com muito prazer. Então não adianta você me chamar um herege. Primeiro você tem que saber o que significa a palavra herege. Procura qual o significado da palavra herege. Herege é alguém que é contra a doutrina ensinada. E eu sou contra a doutrina ensinada por homens que se dizem líderes religiosos, porque eles vão contra os escritos bíblicos. Então quer ver? Por que Paulo disse? De onde Paulo tirou isso? Será que esse dobrar o joelho é eterno? Essa situação de se dobrar, de se humilhar, de reconhecer o poderio, a grandeza, a soberania do Deus soberano, que é o Espírito, é para sempre? Não teria isso tido um prazo? Não teria sido isso Paulo falando dessa situação, tirado de Isaías, que isso aconteceria no juízo do grande dia? No dia do Senhor? Aí você fala, não, mas o dia do Senhor ainda vai acontecer. O juízo final ainda vai acontecer, porque Jesus não voltou ainda. Então, se Jesus não voltou, você não está salvo. A justiça eterna ainda não foi estabelecida. O evangelho eterno ainda não foi estabelecido. Por isso que um religioso não prega evangelho. Eles pegam Moisés. Aí eles dizem, tá vendo? Você está fora do evangelho. Eu fora do evangelho? Eu não prego dízimo, eu não prego batismo, eu não prego pão, comer, beber suco. Eu não prego buscar Deus em monte, buscar Deus em templo. Eu? Não. Evangelho significa boas novas. A religião não prega as boas novas do Cristo ressuscitado. A religião prega as boas velhas de Moisés. Preceitos e mandamentos. Todos os 613, não. São a meia dúzia, só o que interessa, só o que gera renda. Então leia comigo, olha. O tema do vídeo, vou repetir, todo joelho se dobrará. De onde Paulo tirou isto e para quem foi este dizer? Eu te convido a ler Romanos, capítulo 14, versículo 10 ao 12. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada. Você, porém, porque julga o seu irmão? E você, porque despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Olha, tá vendo? Tá escrito que todos deveremos participar perante o tribunal de Deus, de Cristo. Então você é um herege. Você está falando que Jesus já voltou? Não, Jesus não voltou, que nós temos que participar, que nós temos que estar diante do tribunal de Deus. Nossa, vamos ler o 11. Como está escrito, por minha vida, veja, Paulo tirou isso de algum lugar para falar aos romanos, a igreja que se reunia em Roma. Como está escrito, aspas, significa, não sei se você já fez algum trabalho de faculdade, alguma coisa, isso daqui é quando ele tirou o dizer de outrem, de outra pessoa, e ele colocou no comentário dele, então coloca-se aspas. Por isso que quando você está assistindo o jornal aí, fala, olha, conforme tal, abre aspas, aí fala. Então o que tiver entre as aspas foi, ele ouviu de alguém, ele tirou de outro texto e colocou aqui. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. 12. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Então isso daqui, o tribunal de Cristo, seria no juízo final. Quando Deus, quando Elohim, quando Yeshua viesse por sobre as nuvens para julgar alguém.
Nós sabemos que no ano 70 ele veio de forma de sinais, de trovões, de relâmpagos, de terremotos, e em questão de minutos ele julgou que deveria ser julgado, que foram os israelitas. Porque Lucas 11, finalzinho diz, do versículo 49 ao 51, que quem prestaria conta, quem pagaria conta eram os israelitas. Então nós sabemos que quem deveria dobrar os joelhos, confessar pela sua própria língua a soberania do Criador, seriam os que passariam pelo juízo. E quem passou pelo juízo foram os israelitas. Mas você acha que um religioso vai acreditar nisso? Claro que não! Ele está na frente aqui do celularzinho dele agora, do computador dele, vendo um estranho falando. Ele está vendo uma pessoa que ele não sabe se essa pessoa é um religioso, se é um perturbado, não sabe nada. Como que ele vai acreditar nisso? Mas está escrito. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Pega-se isso daqui, esses 3 versículos, esses 2 principalmente, pega isso aqui e carimba no peito de um gentil. Carimba no peito de uma pessoa que está dentro de uma chamada igreja. Tá vendo? Se você não der dízimo, não der oferta, não comer pão, beber suco, não batizar nas águas, não vir todo santo dia aqui na nossa igreja, se você não buscar Deus na monte, se você não participar de vigília, se você não... tanto julga você... Quando estiver perante o tribunal de Cristo, você será condenado. Pô, lógico, a pessoa não tem conhecimento. A pessoa é um leigo. A pessoa é um simples frequentador daquele local, que ele chamou de igreja. Eu particularmente chamo de sinagoga, porque sinagoga era onde os judeus faziam e fazem a leitura da Torá, das leis de Moisés. E dentro desses lugares que eles chamam de igreja, o que eles fazem? Não é Moisés? Não é pregar Moisés? Não, mas lá fala de Paulo, mas fala um versículo, 1h25 de Moisés, 5 minutos de Paulo. Ah, mas fala de Jesus de Nazaré, mas Jesus de Nazaré é lei, ele veio para cumprir a lei. E Jesus de Nazaré não tem sã doutrina. Mateus, Marcos, Lucas e João é livro histórico, livro da história de Jesus de Nazaré, do israelita da tribo de Judá, que era um véu que revestia o Espírito de Deus. Ele veio trazer o evangelho, as boas novas para os judeus. Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, e Mateus capítulo 15, versículo 24. Jesus de Nazaré não veio para o nosso povo, não veio para os gentios. Então pega-se esses 2 versículos do tribunal, se dobrará, e aplica na vida dos gentios. E também Paulo disse aos Filipenses, no capítulo 5, versículo do 5 ao 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. 7. Pelo contrário, ele esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. 8. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. 9. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e embaixo da terra. 11. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você entende? Até então aqui está exatamente como a religião prega. Tá vendo? Todos se dobrarão e confessarão que Jesus é o Senhor. Porque Paulo disse. Mas vem cá, volto a dizer, mas quando seria esta situação de se dobrar? Quem é que deveria dobrar os seus joelhos? Era toda a humanidade? Será toda a humanidade? Será todos os seres viventes da Terra? Incluindo os anjos também, todo mundo? É isso que você entende? Claro, porque está escrito. O meu professor da escolinha dominical falou isso. O meu professor de teologia falou que é assim, que todos, quando estivermos de frente ao tribunal de Cristo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará.
Então tá bom, sem mais delongas, sem mais arrodeio, eu vou mostrar de onde Paulo tirou. Por que estava lá entre aspas? De onde Paulo tirou? O povo que deveria dobrar os joelhos e confessar que Cristo é o Senhor, era o povo de Israel. Veja, olha que coisa interessante. Eram os israelitas, que eles é que passaram pelo juízo do ano 70. Então eles, no dia do Senhor, eles compareceram de uma forma espiritual perante o tribunal do Cristo ressuscitado, não do Filho do Homem, não de Jesus de Nazaré, não de Yeshua. Eles participaram, eles estiveram presentes naquele tribunal, de uma forma metafórica, de uma forma figurativa. Vamos ler Isaías capítulo 45, do versículo 20 até o versículo 25. Reúnam-se e venham, aproximem-se todos juntos, vocês que escaparam das nações, não sabem nada os que carregam suas imagens de madeira e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar, Deus minúsculo. É o mesmo Deus que esse povo aí da feitiçaria adora, que os católicos adoram, o Deus Mamon que os evangélicos adoram, os líderes evangélicos. Tudo isso eu estou falando líder, tá? Não estou falando nada de... Eles adoram tudo isso. Então não tem diferença alguma adorar uma imagem, adorar o espírito e adorar Mamon é a mesma coisa, tudo idolatria. 21. Declarem e apresentem as suas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Será que não fui eu, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim, Deus justo e salvador, não há além de mim. Tá vendo que diabo, Satanás é tudo adjetivo? Tá vendo que Lúcifer não existe, nunca existiu? Tá vendo que não existiu outro Deus, não existe outro Deus? É só o soberano? 22. Voltem-se para mim e sejam salvos, vocês todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. 23. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. 24. De mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Versículo 25, checkmate. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel e nele se gloriará. Aqui está o entendimento das entrelinhas. Então Paulo tirou desde Isaías capítulo 45, as escrituras, as obras literárias que eles tinham naqueles dias, Pedro, Tiago, João, Judas, Paulo, eram os escritos do antigo pacto. Todo joelho se dobrará diante do tribunal de Cristo, porque Paulo estava anunciando que o dia do Senhor estava próximo. A vinda do Filho, a vinda de Jesus já estava próximo. Jesus disse em Mateus 24, 34 que não passaria daquela geração sem que tudo acontecesse. Ele ainda disse, passará o céu e a terra, no versículo 35, mas as minhas palavras não passarão. Então, quem é que iria dobrar, quem deveria dobrar os joelhos era quem? Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel. Era o povo de Israel. Eles é que se dobraria no versículo 23, por mim mesmo tenho jurado da minha boca, saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. Para quem foi então? Quem era o povo? Tá vendo que o entendimento está nas entrelinhas? Se você pegar um texto, ler um texto, não tirar nada, você não está fora de contexto, até você lê, está perfeitamente. Perfeitamente, Paulo falou, como está escrito, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas Paulo ali estava entre aspas, Paulo tirou de onde? Então quem é que iria dobrar o joelho? Quem é que iria se dobrar perante o tribunal de Cristo? Era o povo de Israel? O povo de Israel. Os gentios não poderiam participar disso. Seria
injustiça, seria muita injustiça do eterno, do Criador. Eu estou falando com ousadia. Ele condenar os gentios. Sabe por quê? Sabe por que os gentios não passaram pelo tribunal de Cristo no ano 70, no juízo? Sabe por quê? Por causa disso daqui, ó. Veja, Romanos 2,14. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmo, embora não tenham lei. Então, como que Deus iria julgar os gentios se Deus, se o soberano, se Elohim nunca deu nenhuma lei para os gentios cumprir? Está escrito. Eu não estou inventando, está escrito. Nunca foi dado nenhuma lei. Aí você fala assim, mas e quando eles praticavam pecado? Os gentios não praticavam pecado. Aí você vai falar, nossa, que absurdo, esse cara é herege. Por quê? Pecado era as transgressões da lei. Veja o que era pecado. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Você está entendendo que tem coerência no que eu estou falando? Por isso que os gentios não passaram pelo tribunal de Cristo, os gentios não se dobraram perante o tribunal de Cristo, porque eles não tinham pecado. Os gentios eram os transgressores da carne, como nós somos hoje. Nós não temos pecado, porque nós não obedecemos à lei, nós não estamos debaixo de lei nenhuma, a não ser a lei do Estado, do país. Mas em termos das leis dadas a Moisés, nós não temos, então nós não somos pecadores. O que a nossa carne faz o que fazemos é a transgressão da nossa carne. Então como que os gentios iria passar pelo tribunal de Cristo no juízo do ano 70? Porque o pecado é a transgressão da lei. Mas não foi dado nenhuma lei? Ué, não está assim, nós lemos agora? Romanos 2,14. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham lei. Então vamos ler com entendimento, vamos entender com racionalidade, porque foi dito em Romanos capítulo 11 e 12, 14, Romanos 14, 11 e 12, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Todo joelho. Só que aí você vai lá em Isaías, no versículo 23, ele para quem? Por mim mesmo tenho jurado da minha boca, saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. Lindo! Só que aí você vê no versículo 25, mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Para quem que era? Quem é que se iria dobrar? Os joelhos era? Os israelitas, o povo de Israel, não os gentios. Então, é esse tipo de entendimento que eu tenho procurado passar nos meus vídeos. Não para desviar ninguém do seu caminho, não. É que tem pessoas que têm esse mesmo entendimento, só que ainda estão retraídas, não têm confiança de passar isso para frente. Aí ela, assistindo o vídeo o vídeo que é gravado aqui, aí ela vai comparar e falar realmente os gentios. Então o que tem se aplicado na vida dos gentios por aí, o jugo, o fardo pesado, estão colocando em cima de pessoas erradas. Estão colocando fardos, jugos e obrigações, ordenanças, preceitos e maldições no lombo, nas costas, na mente de pessoas que Deus nunca deu lei nenhuma, que são gentios. Consegue entender? Os israelitas que passaram pelo juízo, quando foi o juízo? O juízo ocorreu quando? No dia do Senhor. O dia do Senhor significou o juízo de Deus. Assim está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Aqui, ó. Achei-me no Espírito no dia do Senhor. Quer ver? Na Almeida Corrigida Fiel fica legal esse versículo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Então, o dia do Senhor foi o dia que os israelitas, os judeus, eles deveriam se dobrar perante o tribunal de Cristo. Foi no dia do Senhor que ocorreu o tribunal de Cristo. Foi no juízo do ano 70.
Não mais acontecerá. Por quê? Porque hoje o tabernáculo de Deus, o santuário, a Nova Jerusalém, é espiritual, está em nosso espírito. Apocalipse capítulo 21, do versículo 2, 3, 4, 5, 6. Aí a pessoa fala, não, mas na minha Bíblia de estudo aqui, Apocalipse 1:10, fala no rodapé que o dia do Senhor aqui é domingo. É porque eles são mentirosos. Eles não têm revelação, eles não têm entendimento. Porque o dia do Senhor falado aqui foi o dia do juízo. Lá em Amós, o profeta disse assim, capítulo 5, versículo 18 ao 20, ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. 19. Será como se um homem fugisse da mão de um leão e saísse ao encontro de um urso, ou como se entrando em casa e encostando a mão na parede fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. Apocalipse, olha o juízo quando chegou. Apocalipse 18, 9 e 10. Os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, vão chorar e se lamentar por causa dela, quando virem a fumaça do seu incêndio. Como foi destruído o templo no ano 70? Como foi mesmo? Foi incêndio. Olha o versículo 10. E conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem, ai, ai de você, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora, chegou o seu juízo. Chegou ou chegará? Aqui está falando que chegou. Mas e a teologia não lê isso? Será que esse versículo 10 de Apocalipse 10, 18 não está na Bíblia de um teólogo? Não está na Bíblia de um líder religioso? Então, o dia do Senhor foi o dia do juízo. Foi no dia do Senhor que o povo de Israel, os que receberam as leis, os 613 itens por intermédio de anjos no Monte Sinai, dado a Moisés, e Moisés repassou a eles, esses que faziam parte das 12 tribos de Israel, é que deveriam dobrar os joelhos perante o tribunal de Cristo, Cristo o ressuscitado. Foi uma forma figurada, quando em uma hora só chegou o juízo em Jerusalém e destruiu quase toda a cidade, o templo foi destruído por fogo, que não sobrou nenhum restício do alicerce. Amém? Então eu vou encerrar por aqui, passou um pouquinho do meu horário que eu queria. Então o tema deste vídeo, todo joelho se dobrará. De onde Paulo tirou isto e para quem foi este dizer? Foi o tema deste vídeo. Então em cima disso, o nosso entendimento está nas entrelinhas. O que o Espírito da Graça tem colocado na nossa mente é o entendimento nas entrelinhas, porque se você ler o capítulo todo, você vai lá, vou ler a Bíblia em um ano, aí você pega o livro de Isaías, fica lendo, e aí você vai. Quando você chegar nisso, em Filipenses ou em Romanos 14, que Paulo disse, você já esqueceu que você leu lá em Isaías. Aí você fica perdido. Aí você, por estar perdido, a conta não fecha para você. Você acredita em quê? No seu líder religioso, porque ele tem uma boa oratória, ele é um filósofo, ele usa terno na régua, na risca, aquela gravata reluzente, relógio de ouro, anelzão, fica assim, ó, clareia toda a tal da chamada igreja. Aí quando vem uma pessoa que nem eu e falo isso, é herege. Mas eu acho assim, tem coerência, não tem? Escreve no comentário depois, tem coerência ou não tem? Claro que tem, aí a conta fecha. A Bíblia na mão do religioso é um livro que nunca fecha a conta. Mas na mão de uma pessoa que está sendo dirigida, está sendo guiada, você do outro lado que está tendo o seu entendimento pelo Espírito da Graça, é como um livro de receita, é como uma continha, 2 mais 2 é igual a 4, assim é. Amém? Então, eu deixo essa mensagem com você, espero ter sido útil de alguma forma. Se foi, dê o joinha, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. Vamos aí buscando inscrito, para que aí a pessoa fale, você quer inscrito porque você quer ganhar dinheiro. Quem faz isso aqui, canal igual o meu, ganha cents de dólar, não é milhares de dólares. Um canal no YouTube, só para você ter uma ideia, um canal para ter dinheiro, para você falar assim, a pessoa vai viver disso aqui, a pessoa tem que ter 200, 300, 500 mil inscritos. Agora que eu cheguei a 7 mil inscritos. Então para com isso, eu faço isso aqui por amor, eu faço isso aqui porque eu quero passar esse entendimento à frente. E você está tendo o privilégio de ouvir isso.
Infelizmente, se você é um religioso, você despreza. Mas uma pessoa que já não tem mais as escamas nos olhos, que foi tirado o véu, uma mensagem dessa aqui é como um bálsamo, é como o bom perfume de Cristo. Amém? Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino, e já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Graça e paz, até a próxima. Tchau, tchau.